A pequena arquiduquesa austríaca Leopoldina era uma princesa diferente das outras. Foi descrita como uma criança excepcional e estava mais interessada em atividades intelectuais do que com sua aparência externa. Dona Leopoldina, suas irmãs e irmãos foram submetidos a um programa intensivo de estudos. Tudo isso acompanhado de perto por sua mãe, a Imperatriz Maria Teresa de Nápoles e Sicília, que fazia questão de ter os melhores professores da Europa para ensinar seus filhos matérias fundamentais. As crianças estudaram disciplinas como história, geografia, matemática, música, desenho, literatura e idiomas como francês, italiano, inglês e latim, além do alemão, é claro. O imperador Francisco I, pai de Leopoldina, era apaixonado por ciências naturais, botânica e jardinagem, paixão que lhe rendeu a alcunha de Imperador das Flores e Imperador Floricultor. Francisco I fez questão de transmitir seu hobby a seus filhos. Além disso, o monarca era um grande colecionista. Francisco deixou uma coleção com mais de 4 milhões de folhas e flores secas guardadas. Com esse acervo, fundou em 1807 o Gabinete da Corte Botânica, que deu origem ao Departamento de Botânica do Museu de História Natural. Por influência do pai, a pequena arquiduquesa começou a se interessar por ciências naturais, botânica, física, mineralogia, geologia e astronomia. Entretanto, Leopoldina levou algumas broncas de sua irmã mais velha, Maria Luísa, por conta de sua preguiça e teimosia. Ela sempre demonstrou mais interesse por disciplinas como botânica e mineralogia. E assim como seu pai, desenvolveu o hobby de colecionar plantas, minerais, flores e conchas. Aos 13 anos, Leopoldina teve a oportunidade de visitar a Universidade de Praga. A arquiduquesa ficou fascinada pelas partes dedicadas à mineralogia e registrou: "Fomos para o Gabinete dos Minerais, que contém exemplares raros e mais de 51 vitrines. Eu poderia passar o dia inteiro lá dentro sem comer nada. Desde que estive em Praga, aumentei minha coleção com algumas pedras e exemplares lindos." Os Habsburgo-Lorena, em sua maioria, eram fascinados pela natureza. A prova disso são as criações de jardins e estufas em volta do palácio. Em uma carta direcionada à sua irmã preferida, Maria Luísa, Leopoldina contou sobre uma passagem no castelo de Laxenburg. "Empenho-me bastante para passear, principalmente em meu jardim, meu predileto, cheio de frutas, em particular maçãs, peras, um abrunho amarelo e ameixeiras, uma cerejeira, 24 pessegueiros, 12 parreiras, 4 gingeiras e 2 damasqueiros, depois muitas árvores exóticas e plantas perenes. Além disso, há canteiros com brotos e frutas silvestres." Maria Luísa sabia da paixão de sua irmã pela natureza e fazia questão de enviar flores e mudas de diversos lugares do planeta para Leopoldina, que ficava maravilhada com os presentes naturais. Em uma das residências da família Habsburgo-Lorena, o conhecido Palácio de Schönbrunn, existe até hoje um imenso jardim com flores e árvores de várias espécies, uma estufa e um zoológico criado em 1752. Nesse lugar, Leopoldina passava o verão junto a seus irmãos, explorando os jardins e observando os animais. Se você quiser saber mais sobre esse magnífico palácio, assista o vídeo Schönbrunn, a residência de verão de Dona Leopoldina.
Em 1816, sua irmã mais nova, Maria Clementina, se casou, e Leopoldina, que era apenas um ano mais velha, ficou preocupada com a possibilidade de ficar solteira para sempre. Em uma carta, desabafou com sua irmã Maria Luísa. Ontem, o querido papai me confortou com a promessa de me nomear a mineralogista da corte, caso eu fique em casa. Mal sabia Leopoldina que um ano depois estaria casada com um príncipe português. Durante as tratativas do casamento entre Dom Pedro e Dona Leopoldina, a arquiduquesa perguntou ao embaixador português, Marquês de Marialva, se o pretendente gostava de mineralogia. E Marialva mentiu. A fim de agradar a arquiduquesa, disse que sim, que Pedro também gostava de mineralogia e botânica. Em 14 de fevereiro de 1817, a princesa escreveu a sua irmã: "O Brasil, você sabe que eu sempre tive uma queda pelo Novo Mundo. E já dizia quando criança que lá eu queria ir um dia. Em meus estudos de História Natural, farei ótimos progressos, pois garantem-me que no Brasil há minerais em enorme quantidade e variedade. Assim, poderei agora estudar com todo afinco. Disseram-me também que o príncipe é muito culto e cheio de interesse por todas as ciências." Leopoldina se casou com Dom Pedro por procuração em 13 de maio de 1817, mas só se veriam pela primeira vez em 5 de novembro de 1817. Após a cerimônia de casamento, os embaixadores portugueses Navarro de Andrade e Marialva foram desejar felicitações à princesa. Encontraram Maria Leopoldina rodeada de mapas do Brasil e de livros que contavam a história do reino ou memórias a ele relativas. Depois do casamento por procuração, o imperador Francisco, a fim de agradar a filha que amava ciências naturais e estreitar os laços entre Portugal e Áustria, projetou junto ao príncipe de Metternich a missão austríaca ao Brasil, uma expedição formada por diversos cientistas que tinham como objetivo adentrar pelo interior do Brasil, estudar os animais, a sociedade, as paisagens, as riquezas naturais, a fauna e a flora brasileira. Os europeus eram proibidos de explorar a colônia portuguesa. Com o casamento entre Pedro e Leopoldina, os germânicos viram uma ótima oportunidade de conhecer e explorar a fascinante natureza tropical. A austríaca, que era apaixonada por ciências naturais, ficou animada em conhecer o Brasil. A futura imperatriz não trouxe consigo um navio abarrotado de roupas e modistas, mas sim uma coleção de minerais e uma expedição de cientistas. Durante a travessia do Atlântico, em uma parada na Ilha da Madeira, ela coletou plantas e flores, como podemos ver nessa tela. Após o desembarque no Reino Tropical, Dona Leopoldina teve que cumprir seu papel de princesa e seguir os protocolos da corte portuguesa. Entretanto, a princesa auxiliou o trabalho da missão austríaca, participando de coletas de plantas, empalhando animais e organizando os materiais antes de serem enviados à Europa. Sabemos que Leopoldina sabia preparar peles e era uma grande taxidermista. A taxidermia é o feito de montar ou reproduzir animais para exibição ou estudo. Essa ciência envolve conhecimentos de diversas áreas, além da biologia, como química, anatomia, ecologia e artes plásticas. Quando a princesa chegou ao Brasil, foi presenteada por seu sogro, o rei Dom João VI, com uma caixa de ouro cheia de diamantes lapidados. Entregando o presente, Dom João disse: "Vossa Alteza vem para o país das pedras preciosas."
Em 1818, um ano após a chegada de Dona Leopoldina, foi criado o Gabinete de Botânica na Quinta da Boa Vista e recriado o Museu Real, todos por influência da princesa. A imperatriz cientista enviava amostras de plantas, sementes, animais empalhados e minerais à Europa, mas exigia que tudo fosse coletado em dobro, para que um exemplar ficasse no Brasil também. Através desses materiais enviados por Leopoldina, os cientistas puderam estudar mais sobre a natureza desconhecida do Novo Mundo. Em troca, Leopoldina negociava com outros cientistas outras espécies de plantas e minerais que eram enviados para o Brasil. O resultado do trabalho de todos esses cientistas foi a publicação de diversos livros sobre a fauna e flora brasileira, com muitos itens enviados para o Museu Brasileiro de Viena, criado pelo imperador Francisco I. Uma das atividades preferidas de Dona Leopoldina era cavalgar pelas matas nas redondezas da cidade do Rio de Janeiro, especialmente pela Floresta da Tijuca, atividade que fazia 2 vezes ao dia, a primeira 8 horas da manhã e a segunda 4 horas da tarde, acompanhada de seu marido, o imperador Dom Pedro I. A princesa não se importava em cavalgar vestida com camisas e calças largas, além de um chapelão. Ela ia preparada caso encontrasse alguma planta ou animal exótico para coletá-lo. No final de 1824, Dona Leopoldina saiu pela manhã sozinha e se perdeu em uma floresta. Em carta, registrou o ocorrido. Numa linda manhã me perdi na floresta, onde me arranhei toda nos espinhos das mimosas, nas folhas cortantes dos juncos e nas raízes das árvores e plantas, e quase caí 30 vezes. Além disso, estava acompanhada, não pelo canto encantador do gracioso roxinol, mas pelo rugido das onças, porcos-espinhos e pelo grunhido dos grandes macacos berradores barbados. Em 1819, Dona Leopoldina, com então 22 anos, conheceu José Bonifácio de Andrade e Silva. O nobre senhor, de 56 anos, tinha acabado de voltar da Europa para sua terra natal. Apesar de José Bonifácio ser mais conhecido por sua atuação política, na Europa ele era conhecido por seus profundos conhecimentos em mineralogia e geologia. Sabemos que naquela época na corte, José Bonifácio era uma das únicas pessoas, se não o único, que sabia falar alemão fluentemente. Isso fez que a jovem princesa e o ancião desenvolvessem uma amizade sincera. Além disso, compartilhavam o interesse por botânica e mineralogia. Durante os 9 anos que a imperatriz cientista viveu no Brasil, ela se dedicou ao estudo da natureza brasileira, ao processo de independência do Brasil e, é claro, aos seus filhos. Quando a imperatriz Leopoldina faleceu em 1826, deixou um acervo imenso de plantas, minerais e cardenetas com suas anotações e estudos. Tal acervo serviu de base para a criação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo!